Oi, eu sou o Enzo e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, que é sobre o uso do fungo do Dinctoria flagrans no manejo e na prevenção de nematóides em bovinos, porém nós estamos voltados para ovinos. Bom, a ideia disso, a proposta é trazer uma prevenção e um tratamento mais sustentável do que os métodos tradicionalmente utilizados hoje em dia. Contextualizando isso para vocês, nós fizemos uma visita ao CTA e lá nós pudemos observar de perto como funciona o manejo na fazenda. Eles têm fases de cria, recria e terminação. Nas fases que as ovelhas estão se reproduzindo mais, está tendo mais nascimento de novas ovelhas, a cama é limpa com maior frequência. A cama e as baias são limpas com grande frequência para poder manter a higiene e a integridade dos animais livres de parasitas e problemas assim. Em épocas que são mais tranquilas, não tem tantos nascimentos, as ovelhas estão mais estagnadas naquilo, sem muita reprodução, a cama é limpa a cada 15 dias, a cama e a baia, né, para poder manter esses animais livres de parasitas, de falta de higiene, com exceção de casos que épocas de muita chuva ou alguma coisa ali pontual aconteceu, e aí precisa ser feito com maior frequência essa higiene para evitar parasitas, até pela própria integridade e higiene dos animais também. Olá, eu sou a Marcela e vou falar um pouquinho sobre o parasitismo em ruminantes. O parasitismo gastrointestinal por nematóides é um significativo fator limitante para os animais criados a campo. Esses animais podem ser acometidos simultaneamente por mais de uma espécie de parasita, e essa diversidade, essa carga parasitária vai depender de alguns fatores, como o tratamento com antihelmínticos, o manejo e o ambiente que esses animais vivem. Em regiões onde esses animais são bem nutridos e têm contato diariamente com pequenas quantidades de ovos do parasita, é comum que eles desenvolvam uma imunidade adaptativa a esses parasitas. Porém, essa imunidade pode ser facilmente suprimida em casos de estresse, má alimentação e no período periparto principalmente. E tem também aqueles animais que são geneticamente mais predispostos, que vão desenvolver a doença em sua forma mais grave, podendo vir a óbito. Os sinais clínicos mais comuns que a gente observa são apatia, anorexia, perda de peso, mucosas pálidas e diarreia, podendo evoluir para óbito. E temos também os casos subclínicos em que o animal não demonstra esses sinais propriamente ditos, mas ele tem uma queda em sua produtividade. Meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre o diagnóstico das verminoses no rebanho. O diagnóstico de verminoses atualmente ele pode ser feito através de diversos métodos. Um deles é o OPG, que é um método de ovos por grama de fezes. Ele é um método simples, acessível e de baixo custo, então ele tem vários pontos positivos na realização dele. Ele vai indicar a positividade nele não somente sobre esse animal que está sendo testado, mas também sobre os outros animais que convivem com ele no rebanho. O OPG ele também pode ser realizado para acompanhar o sucesso e a efetividade de um tratamento. E assim como ele pode também ajudar no monitoramento da saúde em relação à verminose em um rebanho de ruminantes. Olá, meu nome é Júlia e hoje eu vou estar falando sobre a resistência parasitária, os resíduos e a contaminação ambiental. Bom, sobre a resistência parasitária, ela ocorre muitas vezes pelo uso indiscriminado de antiparasitários químicos e também pelo uso contínuo. Como isso ocorre? Os parasitas que são sensíveis, eles acabam morrendo, porém aqueles resistentes sobrevivem e acabam se reproduzindo e podem acometer todo um rebanho, gerando assim grande perda para o produtor. Já sobre os resíduos, além de perder a eficácia, os antiparasitários químicos eles trazem grande preocupação para a saúde pública, que é a segurança alimentar. Quando utilizamos um medicamento no animal, ele não desaparece magicamente, ele tem um período de carência. Por isso é importante o médico veterinário que trabalha nesta área saber o período de carência de todos os fármacos utilizados, que podem acabar deixando os resíduos na carne. E a presença dessas drogas nos alimentos é um risco comercial e de saúde pública que não pode ser ignorado. Já sobre a contaminação ambiental, que é um problema que é muitas das vezes ignorado pelo médico veterinário, pelo produtor e até mesmo pelo próprio consumidor final, ele ocorre quando o medicamento utilizado ele sai pelos dejetos dos animais e cai no solo, gerando assim
uma perda da fauna benéfica ali do ambiente. Essa fauna, ela é responsável pelo crescimento de pasto. Sem ela, o pasto pode acabar perdendo a qualidade e até mesmo o ciclo ecológico sendo quebrado. Esse trabalho vai para ressaltar maneiras alternativas de tratar verminoses além de antiparasitários químicos. Olá, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar sobre o uso do fungo como uma alternativa a vermífugos. Então, como ele é feito? O uso do fungo é uma alternativa sustentável aos vermífugos químicos no controle de parasitas gastrointestinais. Esse fungo produz clamidiosporos resistentes que sobrevivem ao trato digestivo e são eliminados nas fezes. No ambiente fecal, os esporos germinam e formam estruturas capazes de capturar e destruir larvas infectantes dos nematódios, reduzindo a contaminação das pastagens e interrompendo o ciclo parasitário. Então, como essa aplicação seria feita nos animais? A aplicação seria feita oral, misturando o fungo à ração diária dos animais. No estudo, foi mostrado que seria administrado continuamente uma dose de 1 milhão de clamidiosporos. Então, para cada animal, seria 1 quilo do peso vivo dele. Isso significa que o animal de 200 quilos deve receber cerca de 200 milhões de clamidiosporos por dia, com a quantidade ajustada conforme o peso. O fornecimento contínuo garante que o fungo esteja sempre presente no bolo fecal, atuando diretamente sobre as larvas e promovendo significativa redução na eliminação de ovos e na contaminação de pastagens. Desta forma, o uso do fungo diminui a necessidade de vermífugos químicos, contribuindo para o controle integrado mais seguro, reduzindo a resistência parasitária, resíduos em produtos animais e impactos ambientais. Oi, eu sou a Júlia Maria e eu vou falar sobre o experimento realizado no nosso artigo, que aconteceu em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e avaliou a eficácia do fungo Dundintonia flagrans no controle de parasitas gastrointestinais em bezerros. O objetivo do estudo foi analisar se esse fungo, que é um agente de controle biológico, consegue reduzir a quantidade de ovos e larvas de parasitas eliminados pelas fezes dos animais e presentes na pastagem também. Foram utilizados 20 bezerros machos com cerca de 10 meses de idade e peso médio de 144 quilos. Eles foram divididos em 2 grupos, o grupo A, que recebeu o fungo diariamente misturado na ração, e o grupo B, que foi o grupo controle. Cada grupo ficou em 4 hectares de campo nativo, com acesso à água e à pastagem. O fungo foi utilizado na dose de 1 vezes 10 elevado à sexta, ou seja, 1 milhão de clamidósporos por quilo de peso vivo. Ao longo do experimento, foram realizadas várias avaliações. O OPG foi feito semanalmente, a pesagem e o copro parasitológico mensalmente, e a coleta de pasto para contagem de larvas e também coleta de dados climáticos. Os resultados foram analisados usando a ANOVA, que é uma análise de variância para verificar se havia diferença real entre os grupos. Sobre os resultados principais. Eles mostraram diferença significativa entre os grupos. Nos últimos 3 meses, o grupo tratado apresentou redução média de 56,8% na contagem de ovos. E depois de ajustar os dados removendo os animais atípicos, essa redução chegou a 59%. Na pastagem, a redução do número de larvas foi ainda maior, foi de 77%. E ao final do experimento, mostrando que o fungo realmente diminui a contaminação ambiental. A composição das espécies de parasitas não mudou entre os grupos, o que confirma que o fungo não é seletivo. Ele atua contra vários tipos de nematódios. Quanto ao ganho de peso, não houve diferença estatística, mas o grupo tratado terminou com cerca de 11,5 kg a mais, possivelmente devido à menor carga parasitária. E com isso, o estudo confirma que o fungo é uma ferramenta eficaz no controle biológico de parasitas, reduzindo significativamente ovos e larvas sem o uso de medicamentos químicos. Oi, eu sou Isadora e eu vou falar um pouco sobre a visita no CTA. O manejo sanitário de lá realiza a pesagem semanal, avaliação de FAMACHA e teste de OPG. E o que chamou a atenção é que, por mais que eles façam isso, que separem os animais que, quando apresentam algum sinal clínico, novos reprodutores também ficam separados até estarem juntarem aos outros, ser realizados testes, a gravidade de infecções não diminui. Isso se deve ao fato de que a rotatividade de lá não foi pensada no ciclo do parasita. E então, fica evidente que falta uma ferramenta voltada para esse ciclo mais de pasto, de cama, para que ajude a complementar junto com os outros métodos que eles já utilizam lá. Então, é por isso que avaliamos que o uso do fungo pode complementar os métodos de prevenção já utilizados na propriedade, ajudando a diminuir a contaminação ambiental e assim reduzindo o número de animais contaminados.